Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, ainda em pés, abram as vossas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar aqui na igreja de Utinga. É sempre um prazer cooperar com os irmãos nessa amada igreja. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, do pastor José Bittencourt, como também do seu filho, o pastor Arthur, que nessa noite está nos fazendo a recepção. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Os irmãos encontraram, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Eu faço acompanhado de dois amigos, o Paulo, o Lucas, são jovens que o Senhor escolheu também para a sua obra. Amém? Assim nos diz o texto sagrado. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, assim os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Amém, irmãos? Podei-vos assentar. Amém. Glória a Deus. Os irmãos sabem que Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. E esse livro, ele carrega consigo uma das expressões, para nós que somos pentecostais, mais sublime, mais importante na nossa história. Esse livro que é chamado de Atos dos Apóstolos, por alguns historiadores, ficou conhecido até mesmo como os Atos do Espírito Santo. Porque demarca, dentro desse livro, conta a narrativa do momento histórico da igreja que ficou conhecida como igreja primitiva. Essa igreja que foi marcada desde o seu início pela ação poderosa do Espírito Santo em todas as suas páginas, em toda a sua história. O livro de Atos, ele tem como tema central a descida do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na realidade da igreja. O versículo central desse livro é o capítulo 1 e o versículo de número 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, esse livro desde o seu início, ele declara, ele revela que essa igreja seria marcada pela ação do Espírito Santo para uma missão. E essa missão era dar continuidade naquilo que o próprio Senhor Jesus introduziu a ela. No momento que Jesus morre, ele diz em Lucas 24 e 49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele faz uma promessa a essa igreja, e essa
essa igreja seria poderosa, não pelos seus feitos humanos. Essa igreja seria poderosa, não por ter um currículo muito bom. Essa igreja seria poderosa, porque o Espírito Santo de Deus tinha uma missão com ela. Não só isso, o Espírito de Deus seria a companhia indispensável e gloriosa dessa igreja para todos os propósitos que o próprio Deus estabeleceu para ela. Então, nessa continuidade, nós chegamos ao capítulo de número 2 do livro de Atos. O capítulo que para nós é tradicionalmente conhecido. Marca-se a descida do Espírito Santo na festa do Pentecoste. É no meio dessa festa, uma festa tradicional que faz parte das principais festas do calendário judaico, que o Espírito Santo de Deus se manifesta no meio dessa igreja, que está reunida com aproximadamente 120 pessoas, do intervalo de quando Jesus é ascendido aos céus. Eles vão passar mais 10 dias constantes em oração, Atos 1 e 14, e eles não vão sair da oração, e a Bíblia vai dizer que eles estão orando em concordância, todos juntos, e no momento que eles continuam orando, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se manifesta no meio da oração daquela igreja, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando essa igreja é cheia do Espírito Santo, ela não é cheia do Espírito Santo para moveres humanos. Essa igreja não é cheia do Espírito Santo para provocar grandes ajuntamentos. Essa igreja é cheia do Espírito Santo para cumprir o que o pastor já disse aqui, a tarefa evangelizadora que o próprio Jesus inspirou ela a cumprir. Essa igreja vai dar continuidade na missão, e essa missão será marcada no seu início por uma terrível perseguição. Essa igreja, por mais que o Espírito Santo tenha se manifestado a ela, ela vai enfrentar as perseguições. Todavia, a perseguição não faz com que essa igreja perca a sua expressão. A perseguição não vai enclausurar essa igreja, não. É na perseguição que Atos 8 vai dizer que por onde eles passavam, 3, eles anunciavam a Jesus e fazia ele conhecido. A perseguição não fez com que essa igreja se escondesse. A perseguição impulsionou aquela igreja a caminhar pelos caminhos da missão que estava proposta a ela. É por isso que eu trago uma mensagem a essa igreja desde já. Eu não conheço a tua perseguição, eu não conheço os teus sofrimentos, eu não conheço as circunstâncias que você está passando, mas eu quero nessa noite dizer ao teu coração, o Espírito Santo de Deus é capaz de usar o seu problema como combustível para você anunciar a Cristo com ousadia, com poder e com glória, para que o evangelho de Cristo avance e a igreja continue gloriosa e poderosa sobre a face da terra até o dia de Cristo. Essa igreja, ela é marcada pela realidade do Espírito Santo. É uma igreja que tinha comunhão com a oração. É uma igreja que tinha relacionamento com a piedade. É uma igreja que tinha tudo em comum. E a Bíblia é muito clara em dizer: e o Senhor acrescentava os que iam se salvar. Porque uma igreja que tem a cooperação do Espírito Santo e entende a sua responsabilidade, ela crê absolutamente no controle poderoso de Deus. Não é uma igreja que se desespera, é uma igreja que confia. É uma igreja que crê na ação de um Deus que está rigorosamente no controle de tudo.
Um Deus que não perde as rédeas da história jamais. Um Deus que, como bom maestro, Ele não perde o controle de quem está sobre a sua regência. Ele sabe tudo e conhece todas as fases dessa igreja. Então o Espírito Santo desce a ela, se manifesta a ela e passa a ser, glória ao nome do Senhor, contínuo diante da realidade daquela igreja. Nós temos a bênção da companhia do Espírito Santo conosco. Nós temos a bênção da companhia de Jesus conosco. Nesse culto, eu tenho certeza de uma coisa: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus são presentes entre nós. E essa igreja começa a vivenciar essas realidades, essas manifestações. E o Espírito Santo de Deus começa a se manifestar no meio dela. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 3 que uma cura gloriosa acontecerá. O Espírito Santo de Deus inspira Pedro e João, e eles pregam a Cristo. A Bíblia vai nos dizer que as almas vão se rendendo e são conversas a Cristo a partir da ministração e da pregação de homens simples. Porque o Espírito Santo de Deus está usando essas vidas. A Bíblia vai nos dizer que eles são levados à prisão e de uma forma milagrosa a prisão se abre e eles são tirados da prisão. E o Espírito Santo de Deus é junto com esses homens. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus inspira-os e eles dividem homens para o trabalho. Ou seja, o Espírito de Deus é presente na realidade dessa igreja. Aí nós vivemos em dias, nos nossos dias atuais, em que nós temos tudo. Nós temos um som muito bom, nós temos uma igreja tão bela como essa. Só que quando nós olhamos para a nossa realidade, eu não falo daqui porque eu sei da seriedade desse trabalho, mas eu falo da igreja num geral. É uma igreja que aparentemente tem tudo, mas se tratando da realidade de um Deus que governa ela, do Espírito Santo que se manifesta a ela, ela tem tudo, mas está distante de um relacionamento com Deus. Porque ela está amando o que Paulo disse, o presente século. Ela está se congregando, se relacionando demais com esse mundo. E é uma igreja que está perdendo a sua identidade. Mas igreja do Senhor, nós nessa noite somos convidados pelo Espírito Santo de Deus a entender a nossa identidade como servos do Senhor e não se dobrar a esse sistema maléfico, esse sistema diabólico que quer ser introduzido na igreja, de que ela não precisa ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu venho aqui nessa noite para dizer para alguém: tenha relacionamento com Deus, tenha uma vida estreita com o Espírito Santo de Deus, porque você não vai muito longe se o Espírito Santo de Deus não te direcionar. Mas quer ver você avançar? Deixa Deus conduzir teu caminho, deixa Deus mostrar por onde você tem que ir, deixa Deus dizer ao teu coração: faça isso ou não faça, porque todas as vezes que o Espírito Santo de Deus te direcionar, você será bem-sucedido na sua vida. E essa igreja que é marcada pela ação do Espírito Santo, ela também é marcada por grandes conversões. E uma dessas conversões está destacada no capítulo de número 9 que acabamos de ler. Essa conversão que fica conhecida como uma das mais importantes da história dessa igreja. Porque vai falar acerca de um homem chamado Saulo, que os irmãos conhecem melhor do que eu, que convertido a Cristo, ele passa a ser um grande missionário e ganhador e anunciador da graça de Deus. Esse homem que assiste a morte de um homem chamado Estevão, a Bíblia nos diz que ele está presente.
E o comentarista John Stott chega a dizer que esse Saulo, ele vai aprender mais aos pés de Estevão do que aos pés de Gamaliel. Porque quando ele percebe que o homem Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz: eu estou vendo o céu aberto. Aquilo ali mexe com a alma dele. Porque ele começa a descobrir que esse povinho do caminho, do Jesus que morreu dentro de Jerusalém, eles são muito piedosos e muito fervorosos, ao ponto de até mesmo diante da morte, olhar para o céu e entender que Deus tem o controle da história. Ele vai entender um homem que está prestes a morrer. E mesmo assim ele está dizendo: os céus estão abertos diante de mim, e eu estou vendo a glória de Jesus Cristo ao lado de Deus Pai. Aí, passado-se esse episódio, a Bíblia nos diz no capítulo de número 8 de Atos, que o evangelho se expande, e ele chega também em Samaria, e a notícia chega em Jerusalém, que o evangelho avançou. E alguns dos nossos irmãos estavam dentro de Samaria, propriamente dito Felipe, anunciando a Cristo. E a Bíblia diz que ele também, sabendo disso, dá permissão aos homens que vão descer, a fim de trazer esses que estão dentro de Samaria para ser presos, e até mesmo sentenciados à morte. E sabendo que esse evangelho está expandindo, a Bíblia vai nos dizer que ele vai junto ao sumo sacerdote e pede cartas para Damasco, uma das principais cidades do mundo antigo. E ele se destina a essa cidade. Ele fará uma viagem de aproximadamente uma semana, com uma finalidade: trazer aqueles que ele encontrar para ser presos e também sentenciados à morte. Só que o que ele não sabia era que Jesus já estava esperando ele no meio do caminho. A Bíblia diz que ele sobe junto com os seus companheiros e está descendo a essa cidade chamada Damasco. A Bíblia vai iniciar o texto dizendo: respirando ainda ameaças e mortes. Ou seja, como uma fera selvagem, ele se precipita àquela cidade, ele se destina a ela, em busca da sua presa, a igreja, os cristãos do caminho, para trazê-los a Jerusalém, para que o sinédrio desse a ordem de prisão e de morte. Aí a Bíblia nos diz que ele está próximo da cidade. Imagine que ele já está fazendo esse caminho há quase uma semana. Imagine que ele já está próximo da grande cidade. Aí na minha mente de pregador eu posso simplesmente imaginar uma coisa: essa igreja sabe que Saulo está à busca dela, e a única ferramenta que essa igreja tem é a oração. A única ferramenta que essa igreja tem é a oração. O único braço de batalha que essa igreja tem é a oração, porque essa igreja não vai para a praça pública reivindicar direitos. Essa igreja não vai para a frente do palácio gritar: não venha para Damasco. Essa igreja simplesmente se destina à oração. É assim que nós como igreja vencemos. É assim que como igreja vamos triunfar. Essa igreja não vai triunfar fazendo tudo que o mundo faz. Essa igreja vai triunfar quando ela descobrir o poder do gigante adormecido chamado oração. Mas eu creio que a igreja de Utinga gosta da oração, porque é na oração que nós somos renovados, é na oração que nós somos fortalecidos, é na oração que o Senhor se relaciona conosco. O Espírito de Deus está dizendo a alguém:
alguém aqui dentro dessa igreja: eu estou com saudade de você na oração, eu estou com saudade de você buscando a minha face, porque a igreja primitiva, ela venceu os seus adversários orando. Eu trago nessa noite uma mensagem de Deus ao seu coração: ora que Deus resolve o que você não pode resolver, ora que Deus abre caminhos para você passar. Eu não estou dizendo de uma teologia de confissão positiva, mas eu estou dizendo do poder da oração. Essa igreja venceu orando, essa igreja chegou aqui pela oração, essa igreja está forte e firmada. Aqui chegamos pela fé, porque Deus ouviu a oração dessa igreja, e nessa noite Deus tem resposta para o crente que ora, Deus tem resposta para aquele que orou essa semana, e aquele que está pedindo na oração uma semana excelente. Eu quero dizer ao teu coração: Deus ouviu tua oração, Deus ouviu o teu clamor, porque Deus, Ele é especialista em ouvir a oração da sua igreja. Quem acredita nessa verdade? Quem pode glorificar um Deus que ouve orações aqui nessa noite? Sem ferir o texto, irmãos, eu posso imaginar que essa igreja estava orando. Ela estava pregando e anunciando a Cristo e acreditando que Ele poderia fazer qualquer coisa para que o evangelho continuasse avançando, até mesmo se colocar de frente ao caminho do Saulo. Por mais que ele venha como uma fera selvagem, por mais que ele venha como um leão atrás da sua presa, por mais que ele venha bufando a fim de buscar aqueles que são do caminho, eu creio que essa igreja estava acreditando: Deus pode mudar essa situação, Deus pode fazer alguma coisa. Não é diferente com alguém que orou hoje. Eu não sei como é o seu problema, eu não sei em que auge está a sua luta, mas eu creio num Deus que pode reverter as situações. Eu creio num Deus que pode mudar alguma coisa essa semana. Eu creio num Deus que pode mudar alguns papéis na sua vida, porque a sua oração foi ouvida nos céus. Aí o Saulo está descendo. Ele tem cartas na sua mão. Olha como Deus é sublime. Porque lá na frente ele vai escrever cartas também. Ele tem cartas na sua mão que lhe dão a autorização de fazer o fim que ele estava proposto a cumprir. Glória ao nome do Senhor. Só que ele está descendo, e o que ele não sabe, e o que ele pensa, na verdade, é que ele está perseguindo pessoas. Mas Cristo vai se apresentar a ele dizendo: quando você persegue a minha igreja, é a mim que você persegue. Aí quando Jesus tem um encontro com ele, a vida dele muda completamente. E é sobre essa mudança que nós vamos falar em rápidos minutos. A Bíblia nos diz que ele tem cartas em sua mão. E o texto inicia dizendo que ele está respirando ameaças de morte contra a igreja. A Bíblia diz que ele está no caminho. Isso aqui é poderoso demais. Por que Deus encontra ele no caminho? Por que Deus não encontra ele literalmente dentro de Damasco? Porque Deus é assim, irmãos. Normalmente Ele nos encontra dentro das nossas decisões pessoais mesmo. Porque o caminho aqui mostra que Paulo estava decidido a cumprir aquela maldade. Deus não espera o coração de Paulo estar totalmente rendido. Deus se encontra com ele quando ele está decidido mesmo a cumprir aquilo que estava proposto no coração dele. Não foi diferente com muitos como eu e como você. Um dia o Senhor nos encontrou nesse caminho da vida, decididos a cumprir aquilo que estava proposto no nosso coração. Nós não queríamos saber da orientação de Deus, nós não queríamos saber de nada que o Senhor pudesse nos direcionar.
Mas Jesus, irmãos, que é especialista em nos encontrar, Ele se colocou diante de mim e de você, Ele transformou os nossos caminhos, Ele mudou a nossa história. Não foi diferente com a sua vida e nem tampouco com Paulo, porque o Paulo que está decidido a fazer tudo conforme o que estava proposto cegamente no seu coração, Jesus encontrou ele e mais ou menos disse assim para ele: Paulo, eu tenho pressa da sua vida, você acha que está fazendo certo, você tem até uma boa decisão, mas eu quero dizer a você, Paulo, eu preciso de você para expandir o meu evangelho, eu preciso de você como expositor da minha graça. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que nós possamos imaginar. Os propósitos de Deus são maiores. Talvez alguém veio até mesmo para esse culto nessa noite, como Paulo, decidido a cumprir alguma coisa nessa semana, conforme a sua própria expectativa e vontade. Mas hoje Jesus está nesse culto e Ele tem um encontro com você, dizendo a você: as coisas não vão terminar como você pensa. Alguém veio nessa noite desorientado. Alguém veio para esse culto enquanto alguns têm expectativas do céu, alguém não tem expectativa nenhuma, e eu não vou te condenar, mas hoje Jesus marcou esse culto para ter um encontro com a sua vida e mudar as direções completas e radicais da sua história. O Paulo que é considerado uma fera selvagem, o Paulo que é irredutível, o Paulo que é considerado uma fera indomável, quando ele se encontra com Jesus, o texto é muito claro, o homem que não se rendia a nada e a ninguém, ele está no chão, e no chão ele ouve a voz do Senhor. E no momento que ele ouve a voz do Senhor, o homem que não chama ninguém de Senhor e que só espera ser chamado de Senhor pelos outros, vai diante daquela voz dizer: Senhor, o que queres que eu te faça? Sabe o que Deus espera de nós, igreja? Que eu e você tenhamos um coração rendido aos seus propósitos. O que Deus espera de mim e de você é que eu e você possamos ser rendidos àquilo que Ele espera de nós. Talvez alguém já sentenciou na sua vida que você, assim como Paulo, só vai cumprir as suas próprias vontades. Mas eu venho aqui nessa noite para dizer para você: Deus tem um encontro marcado contigo, dizendo a você: se renda, se desarma completamente das suas próprias convicções e se coloca à disposição do Senhor, que os caminhos de Deus são maiores para a sua vida. Eu creio que entre nós exista alguém que possa estar pensando até mesmo que a decisão é boa, mas você não está ouvindo a direção de Deus. E o que Deus está dizendo ao seu coração nessa noite é: ouça a minha direção. Ouça a minha voz. E eu gosto, pastor Arthur, que a Bíblia vai dizer que Paulo é convertido e no momento que ele cai e se rende, ele ouve a voz. Graças a Deus que não foi nenhum fenômeno. Graças a Deus que além da luz que apareceu para ele, o que chamou a atenção dele foi a voz. Porque Paulo não precisou, depois daquele momento, ficar ouvindo e ficar vendo luz se colocando ao seu caminho para se render todos os dias. A voz foi suficiente. Graças a Deus que a voz foi suficiente a muitos de nós, porque hoje em dia o que se prega é um evangelho em que o homem e a mulher precisam de atração para permanecer. E se não tiver atração, não fica. Mas graças a Deus que eu e você estamos aqui e fomos convertidos e atraídos pela palavra, que é a voz soberana do Senhor na nossa vida.
Porque a voz, a palavra é suficiente ao nosso coração. É a voz que alimenta a nossa alma. É a voz que nos inspira a dizer, eu vou para o culto. E não só vou para o culto, eu vou cultuar. Porque tem gente que consegue vir para o culto, entrar no culto, e o culto não entra nele. Por quê? Porque ele não dá liberdade, irmão. Ele vem para o culto completamente armado. Mas aquele que é rendido, ele se desarma e Deus se manifesta no culto. Deus renova no culto. Eu não estou dizendo aqui de bagunça. Eu não estou dizendo aqui de ninguém ficar correndo de lá para cá, de lá para cá, de cá para lá, não. Eu estou dizendo que Deus tem liberdade no seu culto. Eu estou dizendo que Deus é o centro desse culto. Eu estou dizendo que Deus é a alegria desse culto. É o poder desse culto. Quem veio glorificar a Deus aqui nessa noite? Eu tenho motivos na minha alma para glorificar a Deus, irmãos, e eu não me canso de dizer. Eu não canso de dizer aquilo que Deus fez na minha vida. Porque quando os médicos desenganaram a minha vida para o meu pai, dizendo que eu não ia andar e nem falar mais, se a minha vida tivesse encerrado, meu pai continuaria dando glória do mesmo jeito. Só que se Deus me deu a vida de novo, e eu já contei isso aqui, só para adiantar, eu tenho razões na minha alma para vir num culto como esse e não sair do mesmo jeito. Eu posso vir para cá cheio de lutas, cheio de dificuldades, de circunstâncias, mas tem uma coisa, quando eu estou dentro do santuário, é como Asaf disse, aqui dentro eu entendi o fim de todas as coisas, e o fim de todas as coisas é dizer bom é o Senhor, é louvar o nome dEle, ainda que as circunstâncias sejam pesadas, ainda que as circunstâncias da vida sejam tão dificílimas de enfrentar, eu quero inspirar o teu coração dizendo, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque a adoração também transforma aquele que adora. Quer ver? Dá um glória para Deus, mas dá um glória diferente, com o coração aberto, e você vai sentir a sua alma se alegrar. Quem sabe no primeiro glória vai sair um pouco de poeira da sua garganta, mas deixa sair a poeira, porque no segundo vai se ouvir o canto da sua voz, dizendo bom é o Senhor e eterna a sua misericórdia. Deus tem prazer na adoração da igreja. Deus tem prazer no seu culto. Oh, glória ao nome do Senhor. E o Paulo, que está descendo, que está decidido, a Bíblia diz que uma luz do céu, mais forte do que o sol, vai se colocar sobre o seu caminho, e ele vai cair. E no momento que ele cai, ele ouve a voz, como eu disse. E no momento que ele ouve a voz, ele também vai ouvir uma direção. Porque a voz de Deus sempre terá uma direção para você. A voz de Deus sempre terá caminhos para você. É por isso que você não pode buscar nas especulações humanas. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus tem para você. E no momento que Paulo ouve a voz, quando eu falo Paulo, os irmãos sabem que é o Saulo ainda. A Bíblia vai dizer que ouvindo a voz, ele está no chão. E eu já disse, o homem que não se rende a ninguém, o homem que acha que não existe poder nenhum capaz de fazê-lo se render, ele vai dizer, Senhor. Sabe o que Deus quer ouvir de você nessa noite? Chama Ele de Senhor na sua vida. Deixa Ele ser o Senhor total da sua história. Deixa Ele ser o Deus literalmente da sua vida. Porque tem horas na nossa vida que nós estamos tratando Deus como se fosse qualquer coisa. Só que no momento que o Paulo cai, ele vai entender, é Ele, não é outro. Foi Ele que tomou a iniciativa. Foi Ele que cruzou o meu caminho. Foi Ele que esteve aqui. Ele vai perguntar, Senhor. Aí Jesus vai dizer para ele, é eu mesmo. Aquele a quem tu persegues. Mas ele não está perseguindo a igreja, mas ele vai descobrir que não é a igreja. É o próprio Deus. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração.
Eu não vim pregar aquilo que você nunca ouviu, mas eu vim nessa noite, através da palavra de Deus, profetizar algo na sua vida. O Senhor se colocará diante das suas lutas e mostrará para as suas lutas que elas não estão atingindo você, elas também estão atingindo Ele, porque foi Ele que te comprou, foi Ele que morreu na cruz por você. Quem vai vencer as suas lutas é você, mas quem vai te dar força é o Deus que te comprou, é o Deus que te ama muito antes de você mesmo. Jesus se coloca à frente dele. Jesus se coloca à frente da sua igreja também. Jesus está dizendo para alguém aqui: eu estou me colocando à frente da sua vida. Oh glória! Tem um momento no barco, depois que os discípulos desesperados vão até Jesus, dizendo: mestre, não te importa que morramos? Eles vão com a finalidade de despertá-lo. A Bíblia vai dizer assim: despertando ele, colocando-se de pé, ele foi até a frente do barco e disse ao mar: mar, se acalma, se aquieta-te. Sabe o que eu quero dizer para alguém? Jesus está se colocando à frente da sua vida. Descansa o seu coração, aquilo que está afligindo a sua alma, aquilo que está trazendo aflições ao seu coração. Jesus está dizendo para alguém: eu estou à frente de tudo, eu continuo à frente de tudo. A tempestade, a perseguição não terão o poder de te fazer perder, morrer, se estragar completamente. Deus está dizendo para você: tem vida depois disso, tem alegria depois disso para você. Oh, glória ao nome do Senhor. Na continuidade do texto, irmãos, o Saulo, que está ouvindo a direção de Deus, ele entra na cidade, e a Bíblia vai dizer assim, que ele passa 3 dias sem comer, em jejum. E no momento que ele se levanta, ele não está vendo mais nada. Como se umas escamas se colocassem sobre os seus olhos. Só que a Bíblia vai dizer assim, e eu gosto quando a Bíblia diz isso, que o homem que não se rendia a nada, ele está orando. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. E a oração dele é tão poderosa em Deus, que a Bíblia vai dizer assim, que Deus incomoda um homem por nome de Ananias, dizendo assim: vai lá na casa de Judas, na rua chamada Direita, que tem um homem chamado Saulo, e ele está orando. Aleluia. Quando você está orando, Deus sabe aonde ele te encontra. Aleluia. Oh, glória. Eu sei que alguém entendeu isso aqui. Deus sabe o endereço de quem ora. Aleluia. Mas eu sou pentecostal, irmãos. Eu creio no poder sobrenatural de Deus. Deus conhece o endereço de quem ora, aleluia. Deus sabe o endereço, Deus sabe a casa de quem ora. E quem ora, irmão, chama tanta atenção de Deus, que Deus manda direções e Deus manda resposta na sua casa. Porque Deus vai dizer assim para Ananias: Ananias, vai lá, aleluia. Deus está dizendo para alguém que está orando, a resposta vai chegar na sua casa. Deus está dizendo para alguém que está orando, a resposta vai chegar na sua casa. Eu vou repetir até você dar glória. Deus está dizendo para alguém que está orando, a resposta vai chegar na sua casa. Aleluia. Oh, glória. Eu gosto desse povo, irmão. É um povo atento, mas é um povo que acredita no poder de Deus. O Paulo está dentro da casa de Judas, orando. Ele é conduzido. Para você ver, o homem que está destinado a cumprir uma maldade, agora ele é conduzido. Porque Deus faz isso aqui mesmo. Até então a gente não ouve ninguém. Até então, sem ele, o próprio Paulo, que sempre faz esse modelo do antes e do depois de uma vida com Jesus, ele vai dizer que antes a gente é perdido, em Jesus a gente é encontrado.
Ele vai dizer que antes a gente não ouve ninguém, depois a gente ouve a sua voz. Ele vai dizer que antes a gente estava desgarrado, mas em Jesus a gente tem uma direção. Ele vai dizer que agora ele foi conduzido. E esse testemunho é tão impactante para ele, que ele vai citá-lo, o Lucas vai citá-lo 3 vezes dentro do livro de Atos. Uma vez aqui no capítulo 9, uma vez no capítulo 22, e em outro momento posterior. A Bíblia vai dizer que ele mesmo conta sobre esse momento que foi especial para ele. Ele está dentro da casa desse homem orando. E Jesus incomoda um homem por nome de Ananias. E o Ananias, quando é incomodado por Deus, ele vai dizer assim: Deus, esse homem é maldoso. Olha o currículo dele, Deus. Ele tem cartas para praticar maldade. Por onde ele passa, ele nos toma preso. E ele nos leva a Jerusalém com a finalidade de cumprir a sua maldade. Aí no momento que ele está falando com Deus, mostrando o currículo de Paulo para Deus, Deus vai dizer assim para ele: ô Ananias, eu não perguntei o currículo dele. Porque para mim, ele é um vaso escolhido. Para mim ele é um instrumento escolhido para cumprir a minha obra. Eu não sei o seu currículo e você também não sabe o meu, mas entre você e eu tem a mão de Deus que nos toma e nos chama para a sua obra. Alguém vai dizer assim para mim: Carlinho, você não conhece a minha luta. Eu vou dizer para você que você não conhece a minha, mas entre a minha luta e a sua tem o mesmo Deus que nós adoramos, colocando tudo no lugar, deixando tudo no lugar. Eu vim aqui nessa noite para dizer para alguém: sempre algum pregador gosta de estender profecia no começo do ano. Eu também vou deixar a minha para essa casa. Esse ano Deus vai deixar coisas no lugar na sua vida. Eu não sei como terminou 2018, mas eu quero dizer para alguém: as coisas vão ficar no lugar. Descansa teu coração, porque Deus está no controle absoluto de tudo. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que você está precisando. Ele conhece as necessidades da sua casa. E é por isso que ele vai dizer para Ananias: Ananias, eu não perguntei o currículo dele. Eu quero que você vá, porque ele está orando. Não só orando, ele é um vaso escolhido para a minha obra. E tem mais, ele vai sofrer pelo meu nome. Ô Ananias, ele pode ter esse currículo, mas eu rasguei esse currículo. Para mim não importa esse currículo, porque eu tenho um caminho novo para ele. Ele vai ser expositor da minha graça, ele vai escrever cartas. Ou seja, o homem que tem cartas com destino de morte, agora vai escrever: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória ao nome do Senhor, porque Deus muda o caminho. Deus muda completamente as direções da nossa vida. Eu quero nessa noite, já agora mesmo, dizer ao coração de alguém: Deus pode mudar os caminhos da sua vida. Deus pode mudar os caminhos e as direções da sua família, se você se render aos propósitos dele. Coloque sobre os vossos pés, com a permissão do pastor. E eu quero fazer uma oração nessa noite. E nessa oração, eu quero orar por você. Que assim como esse personagem tem muitas decisões no seu coração, mas talvez ouvindo essa mensagem, você percebeu que algumas decisões são muito suas e nenhuma de Deus. Aí eu quero dizer para você que Deus nessa noite marcou um encontro com a sua vida. E Deus nessa noite Ele te chama para um relacionamento maior com Ele, mais profundo com Ele. Esse chamado nessa noite é para você que está aqui, mas que vive oscilando. É para você que está aqui nessa noite, mas vive nessas oscilações. Você ouve a voz de Deus, mas ouve a sua. Você diz para Deus que vai deixar tudo nas mãos dele, mas daqui a pouco você mesmo toma. E as coisas terminam em tragédia, não porque Deus não fez nada, é porque você agiu de forma errada. Carlinho, eu sou o culpado? Não! Mas você tem sim
decisões erradas. Você sim tem tomado atitudes erradas. E eu quero orar nessa noite pela sua vida, pedindo a você nesse momento, que está entre nós e acredita no poder da oração. Sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. E eu quero dizer para você que as coisas não vão ficar do jeito que estão. Porque Deus nessa noite, Ele pode se intervir ao seu caminho e mudar completamente a trajetória da sua vida. E assim como esse homem chamado Saulo, ele pode mudar a sua vida. Eu quero fazer uma pergunta tradicional que fazemos. Tem alguém aqui nessa noite que não é crente? Levante uma das suas mãos. Eu quero te convidar nessa noite. Você quer aceitar a Cristo como seu Salvador? Sai do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. A igreja pode glorificar a Deus. Tem uma segunda vida nessa noite. Você não é crente, você veio a esse culto e você crê que o Evangelho de Deus transforma. E eu já quero dizer a você, as coisas não vão ser tão facílimas. Mas eu quero dizer para você, Jesus faz o caminho ter sentido. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, sai do seu lugar. O Espírito Santo de Deus está te chamando, vem à frente. Porque hoje Ele pode mudar a sua vida. Essas pessoas que estão aqui, elas têm lutas, elas têm problema. Mas nós temos uma convicção na nossa alma. Jesus está no controle de tudo. É por isso que nós somos alegres. É por isso que as coisas podem estar difíceis. É por isso que nós não olhamos para a crise do mundo. Nós olhamos para Jesus. Que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. E nós cremos que Ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Tem mais alguém aqui nessa noite? Tem mais alguém aqui nessa noite? Eu estou insistindo, porque Jesus está te chamando nessa noite. Ele está dizendo para você, você é para mim um vaso escolhido. Ele está mudando o teu nome hoje, porque talvez a sociedade te dê um nome de perdido, um nome que não vai chegar em lugar nenhum. E Jesus está dizendo para você, você é um vaso escolhido para mim. Você é um vaso escolhido para mim, eu também vou chamar. Você que faz parte, você que está aqui, mas que precisa, você que precisa renovar os teus votos com o Espírito Santo de Deus, com Jesus. Eu quero te convidar nessa noite. Se você quiser sair do teu lugar, vem à frente. Eu quero orar. Jesus pode te renovar nessa noite. Jesus pode renovar o teu coração. Jesus pode renovar a sua vida. Há entre nós pessoas que querem voltar para Jesus. Há entre nós, amém. Se não tem, nós vamos orar. E aonde você está, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, o que o Espírito Santo de Deus diz ao teu coração: você é vaso escolhido na minha obra. Você é vaso escolhido na minha obra. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada para essa igreja. As coisas não vão ficar do jeito que estão, irmãos. Deus tem um tempo específico para cada um de nós. E eu creio nele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela sua palavra. Pai, eu quero te agradecer por essa igreja. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do ministério dessa igreja. Eu quero te agradecer pela vida do pastor Bittencourt, pela vida do pastor Arthur, Pai. Que o Senhor esteja abençoando os teus filhos. Pai, muito obrigado por essa igreja que me recepciona tão bem. Pai, muito obrigado por esses irmãos, nesse momento também, Pai. Nós queremos orar pela vida desse senhor, Pai, desse jovem que está diante do teu altar. E ele crê, Jesus, que o Senhor pode perdoar os seus pecados. Ele crê, ó Pai, que o Senhor pode o libertar de todos os vícios, de todos os problemas. Ele crê, ó Pai, absolutamente que o Senhor tem o controle de tudo. E ele crê, ó Pai, que a partir de hoje, nessa decisão, o Senhor pode mudar os caminhos dele. Tudo que eu peço é que o Senhor o ajude, porque sozinho ele não vai conseguir.
Eu quero pedir que o Senhor dê forças para ele, porque só ele não vai proceder, ó Pai. Mas se o Senhor for com ele, eu tenho certeza, Pai, que tudo vai terminar bem. Pai, que muitos Paulos que estão aqui dentro, Senhor, que estão desmotivados, que estão tristes, possam nessa noite ouvir mais uma vez a tua voz dizendo: você é meu vaso escolhido, você é meu vaso escolhido. Deus, renova o chamado no coração da minha irmã, renova o chamado no coração desse jovem, renova o chamado no coração desse amigo, e que ele não venha parar. Ele está pensando em parar, ele está pensando em desistir, mas que o Espírito Santo de Deus possa impulsioná-lo nessa noite, não porque eu estou pregando, mas porque o Senhor tem pressa nessa vida. Renova esse coração, renova essa vida com o teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade, antes de encerrar. Dá um abraço para essa pessoa que está do seu lado. Faça isso, diga para ela: você é um vaso escolhido. Diga isso para 2 ou 3 pessoas: você é um vaso escolhido. Eu sei que não é você do Senhor, mas quando você diz para ele que ele é um vaso escolhido, ele também está dizendo para você, e isso vai fortalecer o coração dessa mulher. Você é um vaso escolhido do Senhor. O poder, tu és pra sempre rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno, nada vai me separar de ti. Tu és a glória viva em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória, toda a igreja. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno. Nada vai me separar de ti. Tu és a glória de Deus. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Vamos lá. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te... Última vez. Não deixarei, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Quantos estão seguros que não deixarão de louvar ao Senhor em qualquer situação ou circunstância? Em qualquer circunstância. Ainda quando as circunstâncias falharem, como as irmãs cantaram, nós vamos declarar a fidelidade do Senhor e vamos louvá-lo pelos seus atributos, porque Ele não muda e Ele é infalível.